Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é um privilégio nós podermos estar reunidos em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós não temos noção de como somos agraciados de podermos estar não somente na presença de Deus, mas estarmos na presença de Deus com esse propósito, podendo adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele mesmo, através de seu Filho Jesus Cristo, rasgou o véu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Isso é muito importante. Se Ele não tivesse vindo e resolvido tudo isso por nós não teríamos como adorar a Deus, como nos aproximar de Deus. Por isso, Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos aproxima do Pai. E quando nos reunimos, a primeira pessoa que está presente é Ele, porque Ele mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Não estarei, nem estive, eu estou. Então, que presença gloriosa nós estarmos podendo estar assentados para escutar a palavra do nosso mestre. Talvez nós precisamos usar um pouco a nossa mente, depositar no nosso coração toda a confiança que o Senhor hoje quer falar conosco. Porque muitas vezes a distração do dia a dia, a poeira desse mundo, tem nos separado das coisas espirituais. E muitas vezes nós achamos que as coisas espirituais estão tão longe de nós. Mas o Senhor diz que não. O Senhor diz que está perto de nós, que Ele está aqui. Ele é propício a nós. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos admoestar, Ele quer nos exortar, Ele quer nos consolar através da presença do seu Espírito Santo. Basta apenas nós estarmos com os nossos ouvidos abertos para escutar a sua voz. Amém? Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos nessa noite. Vamos orar, Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa bendita oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, de podermos estar reunidos, Senhor, em torno do teu nome, Senhor. Queremos realmente deixar todas as nossas preocupações para trás, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos livra, Senhor, de um coração distraído, mas nos mantém compenetrados na Tua palavra, Senhor, para que realmente a Tua palavra possa transmitir a vida de Cristo através da exploração da Tua palavra, Senhor. Por isso nos ajuda, nós precisamos de Ti. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. As nossas obras são completamente contaminadas pelo nosso eu, pela nossa carne. Que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, para que nós possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Senhor. Por isso nos esclarece, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Atos, capítulo 20, eu vou ler num primeiro momento o verso 35. Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, Paulo, depois de ter passado em Éfeso 3 anos, de noite e de dia, pregando exaustivamente o Evangelho, e ele diz que não deixou de apresentar nenhum dos mistérios de Cristo, mas ele apresentou tudo o que ele tinha de Cristo a esses irmãos, os irmãos de Éfeso. Ele, quando chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros para estar com ele, porque ele sabia que a sua partida estava próxima. Chamando os presbíteros, então, ele começa a dar os seus últimos conselhos. Aqueles presbíteros, que a princípio seriam irmãos mais espirituais, para que eles pudessem receber aquilo que Paulo tinha, para que pudessem também passar para a igreja. Então, todas essas exortações não são apenas para os presbíteros,
mas são para a igreja. Amém? E me admira muito que as últimas palavras de Paulo, apesar de quando nós lemos o livro de Efésios, nós vemos quão grandioso foi aquela revelação que Paulo teve da vida da igreja, que realmente nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, que ele deu tudo que ele podia para nós, que somos santos, irrepreensíveis, que pela graça nós somos salvos. E quando nós mergulhamos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos que grandiosidade nós temos em Cristo Jesus. Depois, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, nós vemos a responsabilidade da igreja. Mas parece que agora, num último momento, Paulo chama esses irmãos que estão dirigindo a igreja de Deus, e ele fala algo que para aqueles que se consideram espirituais e não são, parece algo muito simples. E realmente é algo simples, porém profundo, irmãos. Porque há um segredo nas últimas palavras de Paulo. Porque se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, a palavra diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Por isso que Paulo, quando ele chama os irmãos de uma última hora, ele faz com que os irmãos prestem atenção nas palavras do Senhor Jesus. E ele diz para os irmãos, nós precisamos prestar atenção nessa palavra, que é melhor dar do que receber. Irmãos, isso é um princípio da fé cristã, que está sendo perdido nos nossos dias. E como tem sido perdido nos nossos dias? A pregação do evangelho parece agora que nós dependemos de receber dos outros aquilo que Deus concede a outros irmãos. Mas Paulo nos ensina o contrário. Paulo nos diz que há um mistério. E esse mistério é que é melhor dar do que receber. Então você vê porque tantos irmãos ficam estagnados na fé, paralisados na fé. Irmãos de 10, 15, 20, 30, 50 anos, quando você esbarra com eles, você não vê nenhum crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual está nas coisas simples que nós encontramos em Cristo Jesus. Você lembra o que Paulo falou em Coríntios capítulo 11? Para que a serpente não venha nos enganar, para que nós nos apartemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Senhor foi muito simples, mas muito profundo. E se nós não termos ideia dessa profundidade que existe nessa pequena frase, que é melhor dar do que receber, nós vamos sempre querer estar recebendo algo de alguém. E nós caímos no vitimismo. Com esse vitimismo, nós caímos nessas doenças hoje psicossomáticas. Nós entramos em depressão, em transtornos, porque nós esperamos algo dos outros. E nós, como cristãos, nós precisamos esperar dar aquilo que nós temos para os outros, não de subtrair aquilo que os outros têm para nós. Por isso, hoje, se você vai numa reunião cristã, você vai ver que tem vários irmãos esperando algo de um irmão apenas, na dependência de um irmão. Porque a verdade do evangelho, que é tão simples, tem sido desprezada, que todos nós precisamos saber que é melhor dar do que receber. Então veja, irmão, numa reunião dessa que o irmão fala e os outros irmãos estão recebendo, quem mais está sendo abençoado? Aquele irmão que está falando ou os irmãos que estão recebendo? Se a palavra nos ensina que é melhor dar do que receber. Então você consegue entender por que essa estagnação dos irmãos que estão acostumados a só receber, e quanto mais recebe, parece que mais mortos vão ficando, e quanto mais recebe, parece que a palavra não vai atuando neles, porque realmente eles estão recebendo, e tudo aquilo que estão recebendo tem ficado deles. Eles não estão repartindo, porque o Senhor disse, porque de graça recebestes, de graça dai. Então, precisa ter esse fluido dentro de nós. Nós estamos recebendo algo de Cristo, e nós precisamos dar aquilo que nós estamos recebendo de Cristo. Porque se somente nós estamos recebendo de Cristo, nós não estamos repartindo aquilo que Cristo tem nos dado, nós vamos indo atrofiando a nossa fé. E nós vamos a cada dia mais piorando numa vida espiritual.
sendo que o segredo, irmãos, ele é tão necessário nós aprender. Mas ele é simples, Klaus. É muito simples. Como que nós vamos aprender que é melhor dar do que receber? Mas é isso que o Senhor nos ensina com toda a sua vida. Ele veio, e a palavra, quando os irmãos queriam servir ele, ele disse, não me sirvam, porque eu não vim para ser servido. Então nós, como cristãos, pequenos cristos, nós precisamos aprender, irmão. Anote aí na tábua do seu coração. Você não veio para ser servido. Você veio para servir. Se todos nós trazermos essa palavra para a verdade do nosso coração, acabou-se o falatório. Porque em vez de você esperar algo de alguém, você está fazendo algo por essa pessoa. Veja como o princípio funciona. E quando você está fazendo algo por essa pessoa, você não tem tempo de estar comentando mal das pessoas. Porque geralmente, quando nós tecemos comentário das pessoas, é porque nós não estamos repartindo aquilo que nós estamos recebendo de Cristo. E quando Cristo não flui de dentro de nós, porque ele mesmo disse que de dentro de nós precisa fluir um rio de água viva, a água entra em nós e a água sai de nós. Porém, até mesmo na ciência nós sabemos que a água, quando fica parada, o que acontece? Começa a gerar micro-organismos. E ela começa até mesmo a ter um fedor. E realmente, irmãos, quando nós não temos esse ideal para nossas vidas, nós vamos cada vez mais degradando. Nós vamos cada vez mais regredindo na fé. E é por isso que nós precisamos compreender que realmente é melhor dar do que receber. Porque quando nós estamos repartindo aquilo que nós temos de Cristo, quanto mais nós repartimos de Cristo, mais Cristo confia as coisas espirituais em nós. Mas, se nós não repartimos aquilo que nós temos, irmãos, nós vamos definhando. Cristo não confia as coisas espirituais a um irmão que não consegue repartir. E essa frase, ela é cheia de conteúdo. Realmente, se nós não conseguirmos entender que precisamos repartir aquilo que temos recebido de Cristo, nós não vamos conseguir ter uma vida em comunidade. Não vamos conseguir ser irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo. Aliás, um dos mistérios de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que essa pessoa tem um coração doador. Quando você vê um irmão que supostamente é cheio do Espírito Santo, e você vê a avareza na vida dele, e você vê ele se isolando dos irmãos, não procurando a comunhão dos irmãos, com certeza você precisa rever os seus conceitos sobre uma vida espiritual. Porque um irmão espiritual, ele torna-se um irmão acessível. Mas hoje a cristandade nos mostra que os irmãos espirituais, os supostos espirituais, é difícil você falar com ele. Talvez você fala com o presidente da república, mas você não consegue falar com um pastor hoje. Por quê? Porque os irmãos e toda a cristandade têm esquecido essa grande frase que o Senhor Jesus nos falou. Isso é um princípio bíblico da nossa fé cristã, que é melhor nós darmos do que recebermos. Veja, irmão, o Senhor Jesus no capítulo 20 de Mateus, verso 25, quando a mãe daqueles 2 discípulos chamaram ele, e a mãe falou assim para eles, olha, Senhor, te peço para que tu coloque um filho meu assentado no teu reino, um à direita e o outro à esquerda. O Senhor olhou para ela e disse, você não sabe o que vocês pedem. E ele diz assim no verso 25, então Jesus chamou-os e disse, sabeis que os governadores do povo os dominam, e os que são maiorais exercem autoridades sobre eles. Veja, não é assim entre vós. Primeiro, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Verso 28. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos. Então o Senhor Jesus precisava ensinar aqueles irmãos que ele mesmo, sendo Deus, ele não veio para ser servido. Mas, Diego, como é gostoso nós ser servido, né, irmão? Nós chegar num domingo e um irmão expor a palavra de Deus, e nós, domingo após domingo, estar escutando a palavra de Deus, e ficarmos como espectadores na obra do Senhor. Porque realmente, se nós não entendermos o princípio que é melhor dar do que receber, nós apenas vamos ficar como os espectadores de Cristo. Veja, Cristo, onde ele ia, ele chamava uma multidão. Multidões o seguiam, mas a grande maioria eram só espectadores. Quantos eram seus discípulos? O Senhor não está interessado, irmãos, em espectadores. Não, não está. Porque quando até mesmo todos os abandonaram, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir junto com eles? Vocês são livres. O Senhor quer criar discípulos. E para que nós possamos realmente ser discípulos de Cristo, nós precisamos ter esse princípio, que é melhor dar do que receber. E é interessante, irmãos, que lá na região de Israel, nós temos um rio que ele liga dois mares. Você tem o Rio Jordão aqui, à direita você tem o Mar da Galileia, e à esquerda você tem o Mar Morto. O Rio Jordão, as mesmas águas que escorrem para o Mar da Galileia, são as águas que escorrem para o Mar Morto. Porém, o Mar da Galileia, quando ele recebe essas águas, ele transmite essas águas para outros lugares. E ao entorno do Mar da Galileia existe muita vida. Tudo que você planta ali nasce, porque o Mar da Galileia, ele reparte a vida que ele tem recebido do Rio Jordão. Aqui nós temos o Monte Hermon, você lembra lá do Salmo 136, que escorre o orvalho do monte, e daí desce no Rio Jordão, e o rio espalha. É como se o Senhor nos abençoasse e espalhasse as suas bênçãos entre os irmãos. E agora, nós temos um irmão que é como o Mar da Galileia, e nós temos um irmão que recebe as mesmas bênçãos, só que é como o Mar Morto. Por que o Mar Morto, o nome já diz, ele é morto? Porque ele está muito abaixo do nível do mar. E tudo que ele recebe do Rio Jordão, ele não consegue espalhar, ele não consegue dividir. Então, tudo que cai no Mar Morto, morre com ele. Você consegue entender, irmão? Se nós não conseguirmos repartir aquilo que o Senhor tem nos dado, infelizmente, nós vamos nos tornar irmãos como o Mar Morto. Mas, se realmente nós que temos recebido a palavra de Deus, que Deus tem falado conosco, através da leitura da sua palavra, através da pregação do Evangelho, nós temos recebido essa água viva que corre do trono de Deus. Nós temos edificado os irmãos e repartido aquilo que nós temos recebido do Senhor, repartido a vida que nós recebemos do Senhor. Então nós nos tornamos como o Mar da Galileia, um mar cheio de vida. Mas, irmãos, se tudo que nós recebemos do Senhor, nós ficar para nós mesmos, reter aquilo que nós temos recebido. Irmão, por mínimo que seja, um irmão recém-convertido, que se converte numa reunião como hoje, ele já tem o que repartir do Senhor Jesus. É interessante porque às vezes a gente pode pensar, eu não tenho o que repartir do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus foi muito simples. Nós que modificamos tudo, nós que colocamos tantas implicações. Porque ao mesmo tempo que é simples, é espiritual. Ao mesmo tempo que é simples, é profundo. Entenda o simples, que você vai se aprofundar nas coisas do Senhor Jesus. Porque o interessante não é transmitir conhecimento, mas através da sua vida, você transmitir vida. Porque conhecimento, até uma inteligência
artificial consegue transmitir. Mas a vida que corre do trono de Deus, que cai no monte, alcança o rio, escorre até o nosso coração, ela precisa ser transmitida, irmão, porque senão você vai virar um mar morto. E é interessante frisar, irmãos, porque nós que cuidamos dos irmãos, muitas vezes nós somos indagados, eu não sei o porquê, parece que eu não consigo caminhar, parece que a minha vida só vai para trás, parece que eu não consigo me erguer na fé, eu não consigo. Por que você não consegue? Porque talvez você tenha se transformado num mar morto. E tudo aquilo que você tem recebido de Cristo, você tem ficado para você. E você não tem repartido com ninguém. Veja que interessante. Irmãos, o Senhor nos deu cada exemplo espetacular na sua palavra. O Senhor não chamou os grandes mestres da sua época, os eruditos da sua época. O Senhor foi lá e pegou as pessoas mais simples. Porque o Evangelho ele é simples, porém profundo. Só os espirituais que entendem as coisas espirituais. Mas como que nós vamos conseguir então ser esse mar da Galileia? E se você digitar no Google foto do mar da Galileia, você vai ver um mar, na verdade é um lago, né? E cheio de vida pelo seu redor, árvores, é um lugar lindo, é maravilhoso. Tu olha assim, que planície bonita. E quando você vai lá e vê o mar morto, você só vê coisa morta, aparência ruim. Mas vejam, irmãos, ambos recebem a mesma água. Ambos estão escutando as mesmas coisas. Porém, um reparte o que tem. E o mar morto, ele vai recebendo aquela água com sal. E ele está tão cheio de sal agora, tão cheio de si, que tudo que cai nele, se você jogar uma planta nele, a planta vai morrer. E nós precisamos entender essas coisas espirituais. Porque às vezes nós podemos estar tão cheios de nós mesmos, tão cheio de conhecimento, entre aspas, tão cheio de doutrinas, que ninguém consegue mais se aproximar de nós. Nós nos tornamos os intocáveis. Mas, na verdade, esses intocáveis são os miseráveis, que não têm nada de Deus para poder produzir vida nas pessoas. Porque o interessante é transmitir a vida de Deus que nós estamos recebendo de Deus. Com simplicidade, com amor. Porque se nós não transmitirmos vida, irmãos, a nossa vida vai ser cada vez mais triste, cada vez mais amargurada, cada vez mais sofrimento. Porque o Senhor nos mostra, Paulo, as suas últimas palavras para os irmãos, eu penso que ele escolheu assim, chama o fulano que é espiritual, chama aquele irmão lá que é mais velho, chama aqueles irmãos que têm crescido no Senhor, e ele chama os irmãos, ele diz, irmãos, lembrai-vos das palavras do Senhor que diz, é melhor dar do que receber. Se você comparar essas palavras com o livro de Efésios, você vai pensar comigo, nossa, mas Paulo chama os irmãos para falar algo assim, tão simples à primeira vista. Simples, irmão, mas profundo. Simples, mas necessário. Simples, mas que precisa ser primordial na nossa vida. Porque se nós não termos o simples, nós não vamos ter as insondáveis riquezas que nós alcançamos de Cristo. E se nós lermos a partir do verso 17, Atos capítulo 20, vamos ler lá, irmãos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os irmãos que eram os mais velhos, os irmãos espirituais. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós sabeis como foi que me conduzi entre vós,
em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Testifico tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, sabendo o que lá me acontecerá. Então Paulo, ele chama a seriedade dos irmãos. Ele diz assim: essa vai ser a última vez que eu estou falando com vocês. Então vocês, por favor, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não é uma brincadeira que eu estou falando com vocês. Vai ser algo muito sério. Vai ser as minhas últimas palavras para vocês. Amém? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja, irmãos. Agora veja o 28. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele mesmo comprou pelo seu próprio sangue. Mas veja o primeiro momento aqui agora. Atentai por vós. Há um segundo segredo de uma vida espiritual equilibrada, irmãos. Sabe por quê? Nós gostamos de cuidar da vida dos outros, não da nossa. E para um irmão que é espiritual, Paulo primeiro diz: eu preciso chamar a atenção de vocês aqui. Irmãos, vai ser a última vez que vocês vão ver esse rosto. Paulo fala. E vocês que têm um encargo da palavra, que têm um encargo de transmitir isso que eu estou falando para vocês, para a igreja do Senhor, ele diz em um primeiro momento: atentai por vós. Nós precisamos cuidar de nós, irmãos. De que maneira? Para não tropeçarmos. Porque é muito bom nós cuidarmos dos outros, mas como nós precisamos cuidar de nós mesmos, santificar a nossa vida, trazer o nosso corpo à escravidão do Senhor, colocar o nosso eu lá na cruz do Calvário. Porque se o nosso eu estiver lá na cruz do Calvário, o nosso coração pega chama quando nós estamos servindo os irmãos. Porque realmente a vida de Cristo está dentro de nós. Então, realmente, para nós, é melhor nós dar do que nós receber. Mas se realmente nós não termos cuidado de nós, como que nós vamos cuidar dos irmãos? Mas veja que princípio importante. Talvez você possa me perguntar: porém, Israel, o Senhor chamou só os presbíteros. Paulo chamou só os presbíteros. Não, irmão. Ele chama os presbíteros para que os presbíteros possam transmitir aquilo que ele tem dado do Senhor para toda a igreja. Porém, veja que importante. Ele diz: vocês que vão agora aprender a dar, vocês precisam cuidar de vós mesmos. E se esse princípio de dar estiver em nós, nós vamos cuidar dos irmãos. Então veja, na igreja sempre o outro é mais importante do que você. Sabia, irmão? Na igreja o outro é mais importante do que eu. Porque o Senhor mesmo nos ensinou: considerai os outros superiores a vós mesmos. Mas como nós estamos esquecendo esses princípios elementares da fé cristã? Porque nós estamos estudando, estamos crescendo,
E nós já estamos fazendo como Jesus falou para não fazer. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Entre vós o maior é o teu servo. É aquele que te serve, nos mostrando que é melhor dar do que receber. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós vamos cair lá no erro de Eli. Eli criou muito bem Samuel. Samuel foi um grande profeta de Israel, mas os seus filhos foram exterminados por Deus. Ele criou bem, irmãos, o filho dos outros, mas os filhos dele, Ofni e Finéias, eles profanavam o templo. Eles foram cuidados, deixados de lado. Como nós precisamos cuidar de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, nós não vamos conseguir cuidar dos irmãos. E na vida da igreja, todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Não pense que eu preciso cuidar de vocês todos. Talvez o irmão que precisa mais de cuidado aqui sou eu. Mas, na religiosidade, nessa cristandade atual, nós estamos acostumados a uma pessoa cuidar de muita gente, a mandar. E o Senhor diz assim, não é assim entre vós. O maior dentre vós é o teu servo. Porque a igreja perde esses princípios e aparentemente acha que ela está tão profunda em Cristo, perde as coisas que são simples e elementares. E quando tu perde o que é simples e elementar, você perde toda a instrumentalidade do evangelho. Então você tem um evangelho que não salva mais, você tem um evangelho que não modifica mais as pessoas. As palavras hoje não têm mais poder, porque são apenas palavras, não transmite a vida de Jesus Cristo. É apenas um conhecimento moral da lei. Assim como os fariseus eram peritos em conhecer a lei, mas sem transmissão de vida. Quantos irmãos hoje nós conhecemos que transmitem a vida de Jesus Cristo, apenas com a sua presença? Você já esteve na presença de um irmão que só dele chegar, o ambiente muda, parece que as coisas mudam, o temor do Senhor chega. Aquele irmão que você não tem coragem de chamar palavrão na frente dele, talvez. Irmãos, como nós precisamos voltar ao que é essencial. Porque muitas vezes nós estamos correndo só na periferia, estamos deixando o que é essencial. Estamos cuidando dos outros, mas não estamos cuidando de nós. E quando você cuida de vós mesmos, quando nós cuidamos de nós mesmos, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós devemos conhecer o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E qual é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida? O trabalhar do Espírito Santo na nossa vida é trazer aquela pessoa que é egoísta, egocêntrica, que só pensa nela mesma e fazer ela pensar somente nos outros. E quando realmente o Espírito Santo trabalhar de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas, aí nós vamos priorizar as coisas espirituais. E nós vamos entender o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, que nós conhecemos o amor, a caridade, quando um irmão dá a sua vida por outro irmão. Isso é um irmão que realmente recebeu do Senhor essa palavra, que é melhor dar do que receber. Mas, irmãos, como nós estamos, né? Nós queremos só receber. O irmão nem me visita. Mas quantas vezes a gente está precisando de visita, irmão? O irmão nem fala comigo. Mas quantas vezes quem está precisando de palavras são os irmãos que mais têm encargo? O irmão nem me olhou. E daí nós vamos desenvolvendo essa doença psicossomática, que é essa doutrina da prosperidade, que foi incrustada na nossa mente. E nós pensamos que o Senhor, Ele vai fazer com que os irmãos nos sirvam. Os irmãos não cuidam de nós. Mas a igreja não é um lugar para ser cuidado. A igreja é um lugar para você cuidar dos outros. E se você entender isso, então não haverá nenhum irmão que não será cuidado. O problema é que nós mudamos princípios elementares da fé. E esse desenho
desse clero que foi desenhado para nós, incrustado na nossa mente, que se tornou uma fortaleza na nossa mente, precisa ser quebrado. Por isso que lá em Efésios Paulo fala que há fortalezas nas nossas mentes que precisam ser quebradas. E às vezes a chave que vai quebrar essa fortaleza é uma frase tão simples, mas tão profunda, que é melhor você dar do que você receber. Porque quando você dá, a vida de Deus está fluindo em você. Irmão, realmente eu sou um mar morto, irmão. Tem jeito para mim? Tem, irmão. Mude a sua história. Comece a repartir aquilo que o Senhor tem dado para você. Mas é tão pouco que o Senhor tem me dado, é claro. Reparta o pouco, que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Mas se você retém o pouco, o Senhor não te confia mais nada. Mas quando nós repartimos aquilo que temos, o pouco que temos recebido do Senhor, o Senhor vai acrescentando, de fé em fé, de glória em glória. E quando nós vemos, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de Deus, cheios do Senhor Jesus, e nós estamos tão cheios que aquilo transborda de dentro de nós. Que as pessoas que encostam em nós são cheias de Deus. Porque a igreja são os pés do Senhor Jesus nessa terra. Mas se a igreja está transbordando egocentrismo, como que nós vamos ensinar a palavra de Deus se apenas queremos subtrair, queremos receber, queremos receber, queremos receber e não queremos doar? Mas, irmãos, quando nós descobrimos esse princípio da fé, que é melhor dar do que receber, a nossa vida muda. Nós começamos a ser abençoados. Nós começamos a frutificar. Nós começamos a exaurir aquilo que temos recebido do Senhor. Então vamos crescendo e vamos crescendo. Vamos cuidando de nós mesmos e depois cuidando dos irmãos. Veja o verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. Veja o que Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para trabalhar e para repartir com o necessitado. E não somente com o necessitado, mas para o que estavam comigo. Então veja, irmão, Paulo, ele olha para esses irmãos de Éfeso e ele diz: vocês sabem que eu estive entre vocês e eu trabalhei entre vocês, e ninguém que estava comigo ficou necessitado, porque essas minhas mãos sustentaram todos aqueles que estavam comigo. Esse é o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz que ele sabia viver no pouco, também sabia viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele chegava numa cidade que os irmãos eram avarentos, ele trabalhava com a sua mão. O que ele fazia? Até os avarentos, o irmão o sustentava. Quando ele chegava numa cidade que os irmãos eram doador, aí ele tinha o conforto para estudar a palavra. Porque para ele não interessava o que os irmãos iam dar. O que interessava para Paulo? Interessava que ele precisa dar aquilo que ele tinha, não receber. Porque ele identificou esse princípio, que é melhor dar do que receber. Por isso que Paulo diz: eu não dou valor para a minha vida. Eu sei que eu vou para Jerusalém, vou passar castigo, prisões, e realmente ele sabia o que aconteceu com ele. Mas mesmo assim ele não deu valor para aquilo. Porque o seu tesouro, irmãos, não estava nesse mundo. É um irmão espiritual. Ele sabe aonde está o seu tesouro. Mas, irmãos, como nós precisamos cuidar? Porque ele mesmo vai dizer
no verso... Deixa eu achar aqui para os irmãos. Verso 29. Veja como Paulo estava preocupado com a igreja. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Veja, no 29 ele diz que penetrarão lobos vorazes, ou seja, uma perseguição externa na igreja. Mas agora veja o 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então veja como Paulo era iluminado pelo Espírito Santo. Paulo está descrevendo a nossa era, irmão, o nosso tempo, há quase 2000 anos atrás. Veja o que ele diz: eu sei que dentre vós mesmos. Primeiro ele diz para os irmãos: irmãos, vai vir uma carga, alguém de fora vai vir aqui e vai perseguir vocês. Aí os irmãos ficam preocupados. Aí ele vai mais adiante: não, eu quero falar mais para vocês agora. Dentre vocês aqui, dentre vós mesmos, Paulo está falando. Levantar-se-ão homens falando coisas que levarão e arrastarão os discípulos atrás deles. E realmente, dentre o povo de Deus, se levanta dia após dia, ministérios após ministérios, que arrastam o povo de Deus, não para Cristo, mas para trás dessas pessoas, desses homens que eles têm pervertido o evangelho de Deus. E por causa dessas perversões, que hoje nós não conseguimos seguir o que é tão simples. Não é verdade? E por que isso? Porque eles não entenderam, irmãos. Veja que importante, que é melhor dar do que receber. Eles não entenderam. Eles estão achando que é melhor receber do que dar. Eles são como Pedro falou no capítulo 2, eles são, o seu Deus são o seu próprio ventre, eles são exercitados na avareza. Irmãos, que o Senhor nos livre de sermos exercitados na avareza. De esperarmos só as coisas que os outros têm para nos dar. De nos tornarmos mar morto, que quanto mais recebe sal, mais morto fica. Veja que interessante, irmão. Quanto mais ele recebe sal, mais morto ele fica. Mas o mar da Galileia não. Quanto mais ele recebe, mais ele reparte, mais ele divide, mais ele ajuda, mais ele tem sido abençoado. Ele tem dividido aquilo que ele tem recebido de Cristo. Mas esses não. Por isso que em Judas vai dizer que eles são como pedras submersas. São perigosos, irmão. E essa é uma doutrina muito perigosa, que tem arrastado a igreja, ou a cristandade, para longe de Cristo. Porque essas coisas elementares têm saído do nosso cotidiano. E talvez nós tenhamos pensado em coisas tão nobres, tão excelentes, como nós temos recebido do Senhor Jesus. Mas as coisas elementares da fé têm saído do nosso coração. Que o Senhor nos livre de sermos um mar morto, irmão. Amém? Provérbios capítulo 11, verso 24. Vai falar assim: quem dá liberadamente, ainda será lhe acrescentado. Mais o que retém, mais do que é justo, esse vai ter perda. Você tem o mar da Galileia e o mar morto. O mar da Galileia é esse que dá
liberadamente. E o mar morto é aquele que retém mais do que é justo. O que dá liberadamente, esse vai ter mais ainda. Mas o que retém mais do que lhe é justo, esse sofrerá perda. Por quê, irmãos? Veja o verso 25. Porque a alma generosa prosperará. Mas os exercitados na avareza não prosperam. A gente quer prosperar na vida, mas nós não queremos dar. Nós achamos que a prosperidade é o enriquecer. Mas a prosperidade vai muito além, irmãos, do dinheiro que nós temos no bolso. A prosperidade, a verdadeira prosperidade é você crescer em Cristo. Mas esses princípios elementares na fé funcionam realmente espiritualmente. E funcionam também materialmente. Porque se nós não aprendemos a doar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nós estamos retendo aquilo que o Senhor nos dá para repartir. E é um segredo muito eficiente em repartir. Veja comigo, pense que o Senhor tem 5 filhos. 5 filhos o Senhor tem, irmão. Muito prático esse exemplo. Acho que o Marcelo já usou também. E o Senhor quer sustentar os 5 filhos. Então ele pega e ele dá uma grande quantia a esse filho. Porém, esse filho aqui, por receber essa grande quantia, ele se torna um filho avarento. O que acontece com esse filho? O Senhor vai dar mais a quantia que ele quer repartir para esses 5 filhos, para esse filho avarento? Não. Esse filho avarento, o Senhor vai botar aqui no final da fila. E daí o Senhor vai tentar com esse. Aí o Senhor pega e dá para esse. Aí esse sim, esse consegue repartir aquilo que tem. Quanto mais ele reparte, mais o Senhor confia a ele. Porque o Senhor quer abençoar até o avarento. Mas ele não pode confiar o que ele tem ao avarento. Isso eu estou falando espiritualmente e materialmente. Então ele abençoa cada vez mais aquele que reparte. Porque aquele que reparte, ele está sendo abençoado. E quanto mais ele reparte, mais ele se torna um mar da Galileia. Mais o Senhor confia a ele. E aquele que não reparte, mais vai indo para o final da fila. Até que ele aprenda novamente como nós precisamos saber desse princípio. Que é melhor dar do que receber. Porque o Senhor tem uma família, que é a igreja. Nós todos precisamos aprender com Cristo. Cristo tinha tudo, mas tudo que ele recebeu do Pai, ele entregou para nós. Por isso Deus o exaltou sobre todas as coisas. Então você quer ser grande no reino de Deus? Aprenda que aqui você precisa ser o servo, o que mais serve. Porque se você não aprender a servir, você não serve para ser um irmão que trabalha na obra de Deus. Você apenas vai continuar sendo um espectador. Sabe? Como se você estivesse vendo um filme, sentado no cinema, e vou assistir novamente mais um culto. Aquele irmão fala tão legal, né? Aquele irmão de vez em quando canta uma piadinha, é engraçado. Eu gosto de ir lá, sabe por quê, Klaus? Porque eu saio de lá mais leve. Eu vou lá, estou meio preocupado, daí eu saio de lá pisando nas nuvens. Que legal, que maravilha. Será que isso é a obra de Deus, irmãos? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Será que isso é o mais importante? Será que realmente nós temos considerado as últimas palavras do apóstolo, que diz que é melhor dar do que receber? Que nós possamos, irmãos, considerar isso que eu estou falando para vocês. E daí nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. O Senhor vai nos abençoando em todas as áreas, irmão. Em todas as áreas. O Senhor nos abençoa. Não pense, irmãos, que o crescimento espiritual, ele vem de uma vida de pobreza. Não tem nada a ver isso. Os católicos pensavam assim. Eles não queriam ter nada, nem casa. Amém?
Eles se chicoteavam. Eles achavam que isso era bênção. Isso os católicos já faziam. Já há muitos anos atrás. O Senhor quer que você seja equilibrado. Equilibrado a um ponto de se você ter ou não ter, isso não diferenciar você de ninguém. Você me entende? Isso não tem definição na vida da igreja, do irmão que é pobre, do irmão que é rico. Todos nós somos filhos de Deus da mesma maneira. Da mesma maneira. Só que existe alguns que descobrem esse segredo. Qual o segredo, irmão? Que é melhor dar do que receber. E talvez esses que não descobrem esse segredo, que é melhor dar do que receber, são aqueles que às vezes estão patinando. E eles caem naquele círculo vicioso. Eles se apresentam diante do Senhor não aprovados, passam novamente pela prova. Apresenta diante do Senhor não aprovado, vai passar de novo. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o Senhor diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas daí você se apresenta reprovado, repete a terceira série. Se apresenta reprovado, repete de novo. E, irmãos, é tão comum hoje você esbarrar com o irmão que ele está 10 anos passando pelas mesmas coisas. Não cresce, não se estabelece na fé, não consegue progredir na vida espiritual. E você vê que a vida dele num todo é aquele círculo vicioso. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Você já sabe até o que vai acontecer. Vai chegar aqui de novo. E chega lá de novo. Mais uma vez, mais um ciclo. Assim o povo de Israel ficou rodando 40 anos no deserto. Esse é o modus operandi do nosso Senhor. Mas é tão fácil, é tão simples, mas porém profundo. Nós precisamos realmente ter na nossa mente e no nosso coração que é melhor você dar do que você receber. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Talvez você possa estar pensando assim, realmente eu sou um mar morto. Não tenho repartido nada. Tudo que cai aqui fica. Vai ser para mim, vai ser, né? E o Senhor nunca, lembre-se, irmão, nunca apaga o pavio que fumega. E nem quebra e amassa a cana quebrada. O Senhor sempre está nos dando oportunidade, irmãos. E a igreja é um lugar de oportunidades. Sempre você tem a oportunidade. A igreja é a expressão da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Como o Senhor tem nos amado, como o Senhor tem acrescentado, como nós temos escutado a palavra de Deus, como nós precisamos refletir nas coisas simples para que possamos sim alcançar a espiritualidade que o Senhor espera de nós. Porque daí, irmãos, a nossa vida vai cada vez definhando mais. Por quê? Porque você não transmite vida. E quando você não transmite vida, escute isso, irmão, a sua família vai de mal a pior. Não adianta você submeter seus filhos a um castigo rigoroso se você não transmite vida. Você está sendo um excelente carrasco, um excelente verdugo dos seus filhos. Sabe quando você não transmite vida e você corrige os seus filhos? Você deveria ser preso mesmo. Porque você está espancando uma criança. Mas se você transmite vida de Deus, aí sim o Senhor te dá autoridade para corrigir os seus filhos. Porque o Senhor, o modus operandi de Jesus é assim. Ele nos deu o exemplo. Em tudo, Ele nos deu o exemplo. Por isso que Ele nos corrige. Mas nós não damos o exemplo em nada. E queremos corrigir as nossas crianças. É como aquele pai que vive mentindo. Daí o filho mente, ele não mente. Ou aquele pai que fala muito palavrão, o filho fala um palavrão, eu vou botar uma pimenta na tua boca. Tá falando palavrão, é? Uma vez meu pai botou uma pimenta na minha boca, tu lembra? Mas ele tinha autoridade para fazer isso.
Porque eu nunca vi o meu pai falando um palavrão. Nunca. Eu estava conversando com um amigo, daqui a pouco só amigo... Nem sei o que eu falei. Devo ter falado alguma coisa. E ele tinha autoridade. Então ele não estava me espancando nem me abusando com a autoridade dele. Ele estava exercendo a autoridade que vem do céu. Por isso que tantos lares são destruídos, irmãos. Porque as pessoas transmitem conhecimento. Os pais transmitem conhecimento, mas não transmitem vida de Deus, amor de Deus. Mas quando nós transmitimos o amor de Deus, nós viramos um rio de água viva. Quanto mais sai de nós, mais entra. E aquilo vai purificando o nosso coração. E essa água que entra e que sai vai nos fazendo crescer a um ponto de todos que nos rodeiam vão se alimentando de Cristo, vão aprendendo de Cristo com um simples conhecimento que é melhor dar do que receber. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de escutar a tua palavra, Senhor. Realmente nós queremos ser sábios praticantes, Senhor. Não queremos virar as costas para a tua palavra, porque vemos a tua misericórdia, Senhor, a tua tão grande misericórdia pelas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a transmitir vida através das nossas palavras, Senhor. Não queremos ser como o mar morto, Senhor. Realmente não queremos que tudo que alcançamos de ti morra dentro de nós. Realmente queremos ser como o mar da Galileia, Senhor, que recebe as coisas tuas e transmite a tua vida para as pessoas que o rodeiam, Senhor. Nos ajuda a transmitir tudo aquilo que temos recebido de ti, Pai, para que realmente possamos crescer todos nós juntos na graça e no conhecimento, Senhor. Nos livra, Senhor, dessa religiosidade, Senhor, que nos torna espectadores da tua obra, Senhor. Não queremos ser espectadores, queremos ser cooperadores contigo para a obra do ministério, Senhor. Ajuda o nosso coração, ajuda o nosso ser, livra-nos, Senhor, de ter essa timidez que nos deixa definhar na fé, Senhor. Nos ajuda a termos cada vez mais contatos com os irmãos, a cuidarmos cada vez mais uns dos outros, para que possamos juntos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em